Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Estamos aqui hoje para falar sobre o terceiro episódio de A Casa do Dragão. E hoje eu quero começar esse vídeo aqui com um pedido de desculpas, ou um aviso, ou seja lá o que for, porque eu acabei furando o vídeo do segundo episódio, né? Mas é por um motivo muito simples, gente, porque estou fazendo obra. E se você já fez obra na sua casa, você sabe como é que é. Você fica muito cansado, você fica sujo, você fica pobre, aí você fica mais cansado e com um pouquinho de vontade de morrer às vezes. E é por isso que não tivemos o vídeo do segundo episódio. Mas vamos lá falar sobre esse terceiro episódio da série, que já começa ali mostrando um pouquinho ainda, né, dessa guerra nos degraus, ou stepstones, eu sempre falo aqui. Que, bom, eu li os livros, gente, em português, as minhas referências literárias de Game of Thrones são sempre na língua portuguesa, os nomes de lugares e tudo mais. Então, se você é daqueles puristas, né, que gostam dos nomes em inglês e tudo mais, o sotaque de Westeros, só lamento. Mas ainda nesse terceiro episódio, tivemos ali um pouco mais do que é essa guerra lá nos degraus, com a junção do exército da Casa Velaryon e Daemon Targaryen montado em seu dragão para enfrentar ali o engorda caranguejos e todo o seu exército de piratas e tudo mais. Essa guerra, gente, esse conflito, se a gente fosse basear no livro lá original, no Fogo e Sangue, ela está sendo super valorizada aqui, e eu entendo, porque para a série é importante isso, né? É importante você ter algo visualmente empolgante, batalhas, porque esse conflito como um todo, ele é até bastante explorado no livro, mas mais as questões políticas do ponto de vista do rei. Como que aquilo está influenciando ali a questão do trono, se ele manda ajuda, se ele não manda ajuda e tal. Mas a guerra em si, o combate em si, a gente não sabe muito bem como se desenrolou. Mas na série, claro, a gente precisa ver, né? Afinal de contas é um momento ali para os dragões passarem voando, soltando fogo, gente esmagando cabeça, cortando braço, cortando perna, que afinal de contas é isso que a gente gosta. E a gente tem um bom salto temporal aqui, né? Se vocês notaram, o rei Viserys já está casado com a Alicent Hightower e já deu à luz ali ao seu filho, né? Aegon, o segundo do seu nome, que neste momento da série já tem 2 anos. Então temos um salto temporal ali, né, até o rei casar, né, embuchar a princesa e o príncipe nascer. Então entre 2 e 3 anos de salto temporal. E aí nesse tempinho já é o suficiente para a gente ver a treta por herança começar a acontecer. Boa parte do reino, da corte principalmente, já começa a se perguntar, né? Pô, mas e agora? Agora tem um menininho ali, né? Tem um pentelinho ali que é o Aegon Targaryen, que pode assumir o trono seguindo aquela velha lei, né? Aqueles velhos precedentes, os velhos costumes, como vocês queiram chamar, de que o filho homem mais velho herda o trono de ferro e não uma mulher, né? Afinal de contas, onde já se viu uma mulher herdar o trono de ferro? Né? É isso que pensam os senhores de Westeros, e por conta disso começa a abalar ali já a confiança da própria Rhaenyra, e tem todo aquele trailer ali, toda aquela torta de climão na família, né? Porque afinal de contas o pai casa com a melhor amiga da filha, que tinha direito ao trono, que agora já deu para ela um meio-irmão que vai tomar o lugar dela. Então a treta tá formada. E por falar em Rhaenyra e na Alicent, aquele momentinho inicial ali, né, cara, aquilo é muito assim, vamos mostrar como as duas eram amigas e agora elas não se dão bem. De novo, eu comentei isso aqui no vídeo passado, que a gente falou sobre o episódio 1, né, já que eu não gravei sobre o episódio 2, eu falei justamente sobre isso, que esse relacionamento das duas, isso no livro, pelo menos, tá, gente, quase não se toca nisso. O que dá pra gente entender é que ambas meio que já se odeiam ali a partir do momento que elas se conhecem, ou pelo menos não simpatizam, né? Até porque a Alicent, ela é muito versada na questão política e tal, e a Rhaenyra já sente ali talvez uma possível rival, alguém que vá contra o direito dela ao trono. E a série não, a série joga aquela coisinha ali, né? Tipo, mas a gente era amiga e agora não vai ser mais amiga e tal. E uma coisa curiosa é que nesse momento aí quem sofre é o coitado do bardo, né? Porque a rainha manda ele fazer uma coisa, a princesa manda ele fazer outra, e ele fica ali em pé, com cara de bobo, igual a você lá no seu trabalho, quando o seu supervisor de setor e o seu gerente, né, os dois pedem para você fazer
uma coisa ao mesmo tempo, você não sabe o que você vai entregar, e a única certeza é que no final do dia você vai acabar levando esporro de um dos dois. E é isso, né? Vocês ficam aí falando, ai, coitada da princesa, coitada do rei e tal. Coitado dos servos do castelo, do cozinheiro, do faxineiro, do cara que limpa cocô de dragão, do bardo, coitado. Porque afinal de contas, né, ali, quando a elite, quando a nobreza está nas suas disputas, no final das contas, quem sofre é a plebe, né? É o proletariado. E aí a gente tem todo o momento da série, aliás, bastante dedicado, né? Aquela coisa ali da festa do Aegon e aquela reunião com os nobres ali, que é o momento político, pra gente sentir mais ou menos quem tá realmente ali disposto a influenciar, a fazer a cabeça do rei, para que ele nomeie logo o Aegon como o seu herdeiro, né? Como o herdeiro direto ao Trono de Ferro, quem ainda está meio em dúvida e quem está ali só para comer, só para encher o bucho, né? Como acontece geralmente em muitas festas de família. Meu Deus, o povo atacou o bolo antes da hora! É inacreditável! Ai, a mesa caindo! Gente, que é isso? Mas é importante, gente, é importante. Muitos nobres são citados ali, as casas principais, os Ridgewyne, os próprios Lannister, né? A gente tem ali o Jason Lannister dando em cima, né? Dando uma chavecada na princesa Rhaenyra. Então é importante ficar ligado, porque todas essas tretinhas políticas ali, isso é basicamente o que dá o núcleo da história. E aí, gente, eu quero dar uma enfatizada agora aqui naquele momentinho ali da Rhaenyra com o Sir Cole, né? Sir Criston Cole da Guarda Real, que, bom, ao menos no livro, a Rhaenyra e o Criston se dão bem desde o primeiro momento, né? Realmente é ela quem faz a indicação dele para a Guarda Real, mas assim que ele é nomeado, ela meio que já convoca ele ali, ela já pede ao pai dela de que Sir Cole seja meio que o guarda pessoal dela. Ele continua fazendo parte da Guarda Real, enfim, ele protege o rei, mas que ele seria ali uma espécie de acompanhante oficial, né, de guarda-costas oficial dela e tal. Então os dois já criam uma afinidade desde cedo. E, bom, não vou dar spoiler aqui, mas só por aquela ceninha ali vocês já podem imaginar o que pode acontecer disso aí. E lá pelo meado do episódio é possível notar realmente toda a insatisfação, toda a apurrinhação que o Viserys sente sentado no Trono de Ferro. Não exatamente sentado, né, porque ele está na mata do rei, mas ele está de saco cheio, né? E isso é uma coisa que eu já citei aqui no nosso vídeo anterior também. O Viserys, ele é um rei fraco, gente. E quando eu digo um rei fraco, não significa que ele seja burro nem nada disso. Mas para se sentar no Trono de Ferro, não existe na história de Westeros, se você for pegar nos livros mais antigos e no conto, né, na fase regular, ali onde a série se passa, nenhuma pessoa indecisa, ninguém que fica em cima do muro se sentou no Trono de Ferro e teve sucesso. Isso aconteceu com os próprios Targaryens, os Lannisters, né? O próprio Robert Baratheon, quando ele se senta no Trono de Ferro após a rebelião, e ele nem queria aquilo, né, mas ele acaba assumindo o trono, ele dá várias ordens, né, para matar uma galera, para exilar outra galera, porque ele sabe que aquilo pode gerar uma dor de cabeça lá no futuro. E é assim, gente, né? É o assento mais desconfortável de Westeros, não é à toa. E eu nem estou dizendo isso somente por ele ser frio, né, ali, duro e com lâminas que podem decepar o seu braço, mas sim pelo peso político ali, das responsabilidades mesmo. E eu acho aquela cena da caçada, do Viserys matando aquele cervo, e ele, sabe, toda aquela coisa ali dos guardas, dos cavaleiros estarem amarrando o bicho, para ele matar o bicho amarrado, e você vê que ele se sente desconfortável com aquilo ali, porque não é uma caçada de verdade, né? Pelo amor de Deus, aquilo ali é igual quando você fazia trabalho de colégio e você chegava lá para entregar para a professora e vinha aquele seu amigo do grupo que não fez nada e pedia para colocar o nome na capa. É isso, o cara não fez nada, mas está levando ali os méritos como se fosse um grande caçador, mas no fundo, todo mundo sabe que não tem esforço nenhum ali, né? Chega a ser até um pouco constrangedor, e aquilo meio que, para mim, ao menos, soou realmente
como essa representação, né, de que o Viserys ele é um cara que ele tá no trono, mas assim, as coisas não dependem muito dele, né? Cada um tem sua função e ele tá ali meio que só esquentando o lugar mesmo. Já a cena da Rhaenyra caçando lá o javali, até de forma não intencional, né? Eu achei bem bacana aquela cena. Eu tava realmente torcendo pra ela retornar lá pra onde estava a corte, né? Toda cagada de sangue. Ela limpou o rosto, mas seria legal se ela chegasse, né? Com a cara toda ensanguentada, tipo a Carrie, a estranha, assim. Eu acho que seria bem legal. E nesse ponto, gente, cuidado, porque aqui começam as marotices da HBO pra ir ali, né? Não, olha só como ela é incompreendida, valente, destemida, né? Como ela é uma mulher forte, como ela lembra a Daenerys, cara, visualmente, né? As roupas que ela usa, a forma do uso do penteado dela, a aparência da própria menina lembra muito a Daenerys, e a série, ao meu ver, tá tentando puxar a sardinha um pouco para ela, assim, para que a audiência, né, veja nela ali a filha injustiçada que está sendo usada pelo pai e tal, e não que isso não aconteça, mas cuidado, gente. Em Game of Thrones não existe certo e errado. Existem os filhos da puta, é verdade, mas não existem assim certo e errado, sabe? Depende do ponto de vista de quem você achar que deve ter direito a alguma coisa. Então, quando a série dá esse direcionamento para a personagem, é porque eles têm essa intenção. Eles querem que você compre aquela ideia e que talvez no futuro você veja que a Rhaenyra não é uma pessoa tão legal assim. Assim como não é a Alicent Hightower. Eu não tô aqui para passar pano para ninguém não, tá, gente? Ainda mais para Hightower nenhum. A Alicent, ela é uma exímia conhecedora da política de Westeros ali, aquela fala mole dela e tal. Isso no futuro, gente, vai escalonar para uma coisa realmente, uma treta realmente fortíssima, que é a dança dos dragões, o que tá todo mundo esperando aí que aconteça. A corte vai se dividir ali entre os verdes e os negros, né? A galera que vai ficar do lado da Alicent, a galera que vai ficar do lado da Rhaenyra. Isso vai dar um merdelhau danado. E a Alicent não tem essa coisa de ser boazinha, de que, mas vamos ser todo mundo amigos, né? Eu sou a sua madrasta agora, mas a gente pode ser amiga e tal, você tem que gostar do meu filho. Cara, assim, a série tá indo por esse caminho, o livro não é bem assim, a gente entende que são adaptações e tal, mas eu imagino que vai chegar em um ponto ali de ruptura, provavelmente com a morte do Viserys, onde as duas realmente não vão tolerar a presença nenhuma da outra. O episódio termina com todo aquele conflito ali nos degraus. Mais uma vez, né, eu volto a dizer, não é uma coisa que é tão explorada no livro, essa parte de combate, até porque o Martin não sabe escrever cena de combate. Ele mesmo já disse isso, ele que é muito amigo do Bernard Cornwell. Eu ouvi uma entrevista dele dizendo que ele invejava como que o Cornwell escreve bem ali as histórias dele, narrando as lutas, né, as batalhas campais. E o Cornwell é bom pra cacete mesmo fazendo isso. O Martin não. Quem já leu os livros de Game of Thrones sabe disso. Ele vai narrar uma batalha, ele corta o capítulo, aí quando ele retoma naquele ponto, a batalha já aconteceu, ele só cita ali quem morreu, quem não morreu, não tem nada detalhado. E é nessas brechas, né, que a HBO trabalha essa coisa de botar ali as lutas como ela bem quiser. E como esse conflito, né, essa guerra lá dos degraus, ela se resume aqui nesse episódio, muita gente até eu vi comentando assim, pessoas que não são versadas na geopolítica de Westeros, né? Até porque ninguém tem essa obrigação, ninguém precisa ser um nerd cracudo igual a gente que produz conteúdo aqui sobre isso. Mas, só pra galera entender, né, vamos puxar aqui o mapa de Westeros para vocês tentarem entender o porquê desse conflito todo. Afinal de contas, isso não é bem explicado na série, né? Os degraus ficam naquela região ali entre Westeros e as cidades livres ali. Os piratas do engorda caranguejo estão atrapalhando o comércio. Vocês podem ver que é um espacinho ali, né, um estreito onde os navios passam para fazer comércio entre os dois continentes, e se você bota ali um punhado de pirata saqueando, roubando, né, fazendo cobranças indevidas, logicamente que isso atrapalha bastante. Então você acaba ali engarrafando o comércio marítimo, e a gente sabe, né, a gente já aprendeu isso até na vida real,
que não é bom pra ninguém. E o Daemon vai lá, né, meio que pra desagradar, né, o irmão dele, resolve largar tudo e vai lá pra ajudar Sor Corlys Velaryon, Serpente Marinha, para tentar resolver aquela treta toda e tal. E eu particularmente achei um pouco exagerada até a cena do Daemon ali, né? Uma coisa meio Jon Snow, quando o Jon ia enfrentar lá os caminhantes brancos sozinho e depois ele se jogava em cima lá dos selvagens sozinho, né? Um negócio meio Rambo medieval, né? O cara sozinho com a espada dele ia lá, matava uma galera. Tipo, porra, então não precisa nem de exército, né? Bota ele todo dia indo lá matando 50 e depois ele volta e tá tranquilo, né? Eu achei um pouco exagerada ali aquela cena, mas faz parte da linguagem gráfica, visual da série, tudo bem. Aí termina com a coisa do dragão que vem voando do nada, né? Game of Thrones já usou isso 1 milhão de vezes antes, essa coisa de que você... no último segundo vê um dragão voando, soltando fogo, então não é surpresa mais pra ninguém. E temos o final ali, dando até um pouquinho de destaque pro próprio Laenor Velaryon, que é um personagem que vai ter muita importância no futuro, tá? Inclusive saíram aí algumas matérias, né? Agora que esse episódio foi ao ar, alguns portais, alguns sites fizeram algumas matérias em cima do personagem, o que eu achei assim de um péssimo tom, porque meio que acaba dando um spoiler, porque, né, se existe essa intenção de casar a Rhaenyra com ele, né, e você já tá sabendo dessa informação, vocês imaginam já o que vai acontecer, mas tudo bem, né? Obrigado, imprensa. Mas é isso, gente. Esse foi o terceiro episódio. Eu achei muito bacana. Teve a porcentagem de política legal, teve uma porcentagem de combates bacanas, teve dragão aparecendo, então foi mais um episódio satisfatório de A Casa do Dragão. A história tá andando rápido, porque tem que andar rápido mesmo. Vai rolar uma coisa meio Pantanal ali daqui a pouco, né? A galera velha sai e entra uma galera nova, que na verdade vai representar uma galera mais velha, mas vocês entenderam, né? E é basicamente isso, eles precisam contar alguns anos ali, né? Talvez mais de uma década de conflitos para englobar toda a dança dos dragões. É claro que a gente não sabe ainda em quantas temporadas isso vai acontecer, mas pelo menos nessa temporada vocês podem esperar que teremos ainda mais alguns avanços cronológicos na história. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like marotão pra gente aí, ou o seu dislike, o que você preferir. Mas por favor, se inscreva no canal aqui, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!